vamos retomar, porque tem muita coisa em comum, aliás, em muita coisa que você falou. E às vezes eu fiquei olhando pra mim e falei, caraca, esse moleque sou eu, sou o moleque. Esse moleque Obrigado sou eu. pelo moleque. Vamos lá então, pode ir? 1, 2, 3, pum, falou. Bom dia. Bom dia. Bom, a gente viu aqui que estamos nos reencontrando. A cabeça do velho tá meio fraca, né, Paulo? Sei como é. Tá meio, sabe como é? Você vai ver quando Chego chegar lá. lá. Chego lá. Paulo, vamos começar do zero. Você é aqui em Araraquara. Sou nascido aqui em Araraquara. Nasceu onde exatamente? Eu Que nasci, bairro? minha família morava na Vila Harmonia, mas passei a vida inteira aqui no centro, que eu morava aqui na Padre Duarte. Meus avós moravam aqui na 15 de novembro, ali entre as 5 e 6. E as minhas tias e irmãs Tescari moravam ali na Rua 6. O Delfino não é... Delfini. Delfini Realmente não é estranho. É da cidade. Tinha alguma coisa, seu avô, alguma coisa assim? Sim, Não, meu avô, o pai do meu pai, tinha uma farmácia na vila. Meu pai era da vila. Isso. Meu pai tinha uma farmácia ali, meu avô, né, tinha uma farmácia ali na vila. E meu pai era do teatro, fazia teatro com o Luiz Antônio, fazia parte daquele Qual o grupo. nome do seu pai? José Eduardo Delfini. Era dos Diletantes. Ele era dos Diletantes. Que legal. E ele fez teatro com o Zé Celso também e tal, mas aí, né, aquela coisa, família, filho, Chegou mulher o grávida, filho. pá, aí tem que trabalhar, né, não tem jeito. E aí, E ele nunca mais voltou? Nunca Vocês mais, trocam alguma figurinha? de vez em quando eu ponho ele pra fazer umas pontas nos filmes meus, hein. Então ele participa, é um Participa, um cara ativo. Enfim, Assim. teve Quando não tá lá, faz comida pra galera, ajuda Você teve nessa todo parte. um processo de formação aí bem bacana. Bastante com meu pai, mais com as minhas tias, né, com as irmãs Tescari, que são as, Sim, as filhas do maestro Tescari. Maestro, não, Eu Tescari. sou Que aliás era bisneto. ali, né? Sim. Naquela esquina ali era o conservatório. Não, na esquina de cima, ali, De onde cima, é o mapa. sim, Onde é o sim. mapa, ali, o Museu de Isso, Antropologia e Paleontologia. isso, era o... A casa delas aqui na Rua 6. E bom, então você cresceu num ambiente ali com ambiente bastante artístico, musical. música, tal, Muito, teatro, muito. conversando. Histórias, mesmo no cinema também. E quando você entra nesse campo? Quando você vai para essa história? Bom, eu não consigo ver a minha vida sem ter uma ligação com a arte, assim, porque desde pequeno eu sempre tive muita ligação com filmes, sempre gostei muito de ver filme e sempre tive presente próximo da música, muito próximo da música, por causa que eu convivi muito com as minhas tias, né, as irmãs Tescari. E a sua subida no palco ou na cena, como surge isso? Eu comecei com a música mesmo, eu sou contrabaixista, eu toco baixo, mas eu sou rock and roll, né, não segui a vertente clássica. Agora tá chegando. E aí eu toquei, a minha primeira vez no palco tocando foi num festival que tinha de música sacra, que eu tocava na igreja, tal, sim, muito canto bonito, novo, canto né? novo. Eu não toco mais, quando eu começo a estudar cinema no começo dos anos 2000, eu abandono a música, porque eu falo, não, é uma dedicação muito... A música exige, né? Uma dedicação constante e estudo, assim como qualquer arte, né, exige. E aí no cinema eu acabo dedicando o estudo mais E como ao chega o audiovisual. cinema nessa história toda? Desde criança, eu sempre gostei muito de fazer Mas de filme. pegar a câmera? Não, essas coisas? eu fotografava, né? Desde pequeno eu tinha uma Instamatic da Kodak, que meu pai tinha me dado, e eu, como fã do Homem-Aranha, eu queria ser fotógrafo, né? E aí eu brincava, mesmo com a máquina sem filtro, eu brincava, de vez em quando meu pai me dava um filtro, eu fotografava. Um filme, eu fotografava. Mas nunca imaginei que isso seria a minha profissão lá na frente, né? E aí eu, passando esse processo, tal, sempre vendo muito filme, meu primeiro emprego foi numa locadora. Então eu tive Não é o Caçulinha, não, né? Não, o sonho era trabalhar no Tá ali Caçulinha, ainda né? até hoje. Sim, Né? sim. Caçulinha, para quem não sabe, Caçulinha era, para mim, foi acho que o primeiro locadora DVD, assim, que era sim. preocupado com filme de Com arte, filme de não arte, era sim, com qualquer sim. filme. Não, tinha um né? acervo gigantesco. Sim. Aliás, ele tá lá acho que brigando ainda até- é um tem, acervo tem, gigante, tem, né? tem. E era Eu o sonho tenho- da vida trabalhar no Caçulinha pelo tamanho do acervo, né? Então era um universo que eu vivia E a ali dentro, locadora né? era uma coisa gostosa que você chegava, vocês ficavam discutindo o filme, tinha Filme, pau, tinha inclusive. gente que ia lá, Você batia ia lá papo. pegar o filme, cara, esse filme é uma porcaria, não sei o quê. O próprio cara que estava ali já brigava Já brigava, contigo, assim, né? era muito legal, era muito legal. Assim, o processo, eu conheci gente pra caramba trabalhando na locadora, né? Eu trabalhei em 2 locadoras, depois eu fui trabalhar na City Video. Só pra concluir essa história toda, pra você entender melhor o processo todo do cinema. Eu quis entender como que um filme como era feito um filme
E nesse meio tempo, começaram a ter umas oficinas no Sesc, que logo na inauguração do Sesc, você deve lembrar disso, que tinha o Drive-In Tupiniquim. Acho que já estava. Não, já tinha saído. Que aí o Drive-In Tupiniquim trazia diretores, roteiristas, produtor para fazer oficina, e eu comecei a fazer essas oficinas Como aí. chamar o projeto? Drive-In Tupiniquim. Eles projetavam em película em 35 no estacionamento do Sesc. Os filmes. E a galera ia todo mês com os carros, aí tinha uma parte de plateia física normal. Parou. As árvores cresceram, não tinha como colocar mais os filmes ali. E aí nesse processo eu comecei a aprender mesmo, fui fazer um curso, fui estudar. Mas você fez o audiovisual no curso? Você fez Não, o curso? começo fazendo cursos fazendo e filme, tal, fazendo essas coisas Você não assim. vem de nenhuma escola, ou seja, a Não, sua não. escola é a estrada. né? Eu fiz um curso de direção de fotografia, depois com o Valdemar Lima. E Puxa. a escola é ver filmes, né? A gente vê muito filme. E aí depois, óbvio, você vai aprendendo, você vai estudando. Fui fazer uma especialização no Senac em São Paulo. Depois eu fiz mestrado aqui na Federal em São Carlos, na Imagem e Som. Estudando tudo aí, tudo estudando cinema. O mestrado eu terminei em 2018. Tá. E a especialização entre 2005 E você e estudou 2007. o que nesse processo? Na especialização eu estudei o processo de tecnologia aplicado à narrativa cinematográfica. E tecnologia seria o vídeo digital, o vídeo, o material digital aplicado à linguagem cinematográfica. E no mestrado eu estudo a transposição entre literatura e cinema com o filme do Tarkovsky, que é o Stalker, que eu pego o Piquenique à Beira da Estrada e faço esse estudo. Falando em sessão Zoom, passei o Stalker na sessão Zoom, cara. Que Tem aquela cena do trem que eles ficam ali 10 minutos chacoalhando, aquilo me deu um troço na cabeça que eu falei, é maravilhoso, mas não que é a transição de um lugar normal para dentro da zona, né? Mas voltando ao Zoom, voltando a esse trabalho, enfim. Então você está na luta, coisa de você tá indo, vai entrando, vai fazendo, porque eu vi, inclusive, tentando entender ali, porque você fez game, você fez... O game é agora, né? O game é atual, recente. E você fez game, você fez um filme mais documentário, e eu vi que você fez um infantil, inclusive. Fiz a produção executiva de uma animação. Como é que é esse processo de escolha? Porque aí você vai entender, você fez uma pergunta para nós sobre o que é esse documentário. O título é O Cinema Caipira. Só que caipira é uma coisa assim, amplo, né? É muito amplo. Né? Tem gente que acha que caipira é coisa do passado, tem gente que acha que, enfim, tem uma amplitude. Quem tem uma fala muito bonita é o Volpato, né? Acho que é muito legal o que ele fala, eu concordo plenamente com ele, é isso. Quem sou eu para dizer isso é caipira, isso não é caipira, sabe? Tipo, e fazer caipira em Araraquara, como que era? Araraquara, né? Araraquara. Porque, aliás, tem uma tradução, né? Já que estamos falando em Bororo, né? Em povos. Arara é arara, né? Coara é buraco, Coara é um ninho, né? É um ninho da arara. Um lugar muito quente, inclusive, né? Que cozinha, né? A cabeça e tudo mais. Tá, você está nesse contexto. Então, como funciona esse processo seu internamente aí? Como que você faz a escolha? Não, quero fazer tal coisa, eu quero fazer... Eu lembrei do que eu ia falar, filme promocional. Teve filme promocional. Mas volta aí, como é que você faz aí nesse processo de escolha? Assim, a gente tem que trabalhar, né? Fazer cinema no interior, fazer cinema em qualquer lugar é difícil. Seja na capital, no interior. E aí, assim, só retomar um pouquinho a história do cinema de Araraquara, ele tem uma história com o cinema Aliás, caipira. são 4 cinemas, né? São 4 físicos. Estou falando dos prédios, né? Sim. Era o Cine Cap, Cine Veneza, o Plaza e o Coral. O Coral virou academia, o Plaza a gente fez um processo de tombamento que estava para ser demolido. Você viu que estão derrubando pelos fundos, né? Ele está num processo de ser demolido. Quando eu fiquei sabendo, a gente entrou com um processo então foi vocês que embargaram. Eu vi os caras xingando. Os caras ficaram putos, mesmo. Porque... Mas está certo vocês. Porque eles queriam... porque é um investimento, porque o prédio está parado, porque chove dentro. Foi para o cara assim, eu falei, desculpa, cara, se chove dentro da minha casa, não chove dentro, porque eu mando consertar. Ninguém vai alugar um lugar que chove dentro. Bom, e aí você vai se metendo nessas coisas todas. Qual é o seu primeiro filme? Meu primeiro filme é um curta-metragem que eu fiz, meu, né? Que é o Existência, que é um curta-metragem meio experimental, assim. E o que é isso? Não tinha ideia nenhuma do que estava fazendo, mas estava fazendo. Mas odeio o filme, eu gosto do que você fez? Assim? Eu gosto do que eu fiz, mas hoje eu não faria daquele jeito, né? Mas ainda tem bem, problema de som, mas ainda bem, né? Tem uma série de problemas ali. Eu tinha acabado de comprar uma câmera mini DV, queria gravar essas coisas assim. Já tinha feito alguns filmes com o Rubens Miranda,
que eu fotografava os filmes dele, mas hoje eu sempre fotografava até ter vergonha de falar que aquilo era fotografia de filme, porque na verdade não era, né? Depois, com os anos de experiência, a gente vai entendendo o que é, o que não é, como é e como que não é, né? Aliás, a minha grande discussão com meus alunos, estudantes, pessoal que me acompanhou e tal, que era exatamente isso. Ele tem que, não, o primeiro... Cara, que legal que você tem o primeiro filho, pô. Eu gosto, porque assim, tem uma cena no filme. A Rua 2 tinha acabado de ser fechada, lembra que ela foi fechada num tempo que não passava carro? 30 anos fora, você está contando a história. Foi na primeira gestão do Edinho isso. Não estava aqui. Então a Rua 2, que é a Rua do Comércio, foi fechada e de sábado, aí teve um problema, porque precisa chegar aí com a mercadoria, não precisa buscar mercadoria, não tem como entrar, de carro, é um trabalho, isso aqui. Abriram de novo a Rua 2, então aí os carros começaram a passar. Só que de sábado e domingo eles fechavam. E aí de sábado estava fechado, eu falei, eu quero gravar, era uma cena, o filme conta a história de um cara que acorda de manhã, numa crise existencial total, e sai em busca de saber quem é ele, vai dando uma volta pra rua e perguntando pros outros quem era ele, quem não sei o que lá, papapá. Aí uma hora eu falei, dá uma corrida aqui nessa rua, vamos subir que eu vou subir com a câmera atrás de você. E eu subi correndo com a câmera atrás dele, assim, pai, e o cara, quem sou eu? Quem sou eu? Maurício Coronado, que é o ator. Ele, quem sou eu? Gritando no meio da rua, assim, tal. E aí ficou uma cena bem bacana, assim, pra mim. Eu gosto muito dessa cena específica. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Sei lá quem eu sei, rapaz. Sei lá quem eu sei, meu ovo. Sei lá. Tudo pra você, tudo pra sua família, com preço de fábrica. Hoje é dia de você comprar calça em light. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E aí a gente filmou umas coisas de pôr do sol em cima daquele prédio abandonado ali perto do shopping tropical e tal. E foi O próprio shopping. Não o shopping. Tá. Tinha um prédio do lado do shopping que estava abandonado. Acho que tá lá até hoje, o esqueleto dele, que era daquelas épocas dos prédios da Encol e tal. Tá. E a gente filma lá de cima, e no fim do filme o cara pula lá de cima. Então tem essa coisa dele não saber, aí ele questiona essa questão da vulgaridade das músicas. Na época tava El Chan e tal, das coisas. Essas paradas aí que estavam rolando, desse questionamento cultural mesmo sobre o ser e estar dentro da sociedade, né? E o que você lia nessa época, Paulo? Por exemplo, porque você me fez lembrar um estrangeiro, só essas cenas que você está contando. Eu sempre li coisas voltadas ao cinema, eu nunca fui uma pessoa muito de literatura e tal, nunca, na verdade, tinha muita dificuldade de ler, de manter a concentração para ler e tal. Coisa que depois, você faz mestrado, não tem como você não ler, né? Mestrado, especialização, eu tive que ler, o mundo acadêmico te obriga a ler, eu tive que ler muita coisa. E aí depois, quando eu vou estudar cinema, que eu descubro mesmo que eu gosto de estudar e de adquirir conhecimento. Então, eu lia muita coisa só sobre cinema, então era de história do cinema, de linguagem, sempre lendo sobre essas coisas relacionadas ao cinema. Bom, aí você faz esses filmes, eu vi ali que você circulou por vários festivais, prêmios e não sei o que e tal. Aí você entra nesse universo mais de dialogar mesmo com o pessoal que está fazendo cinema, essa coisa toda. E vocês são mais experimentados, você perguntou, e eu fico nessa crise, porque assim, já são 7 décadas, né? Quase, né? Eu já passei por vários momentos que se cita, fala do tal cinema caipira. Eu até brinco, falo, daqui a pouco vai ter o cinema novo caipira, o novo cinema caipira. Porque assim, o Volpato tem razão, na minha opinião, né? O Volpato tem razão porque ele diz, cara, é uma coisa tão múltipla, tão grande, tão necessariamente precisamos fazer, inclusive acho que ele está em Rio Preto aqui, não sei o que. Tá em Rio Preto. Nesse período eu vejo uma retomada, inclusive com o Marco aqui em São Carlos, o Antônio, a galera, o pessoal lá do próprio São Paulo, rearticulando inclusive o ICINE, essa coisa toda. Parece que vem uma coisa onda boa, que nós, como você falou, precisa trabalhar, precisa salário, né? Tem vindo. Então, que para mim, na minha cabeça, pelo menos isso é assim, teve os interregnos como golpe no Brasil, é coisa mais ou menos em época também tem, de 3 em 3 anos tem uma tentativa, né?
Então o cinema tem... Você vê como que você vê essa mudança do cinema, esse recurso, que aliás acho que nunca teve tanto recurso para o audiovisual como Paulo Gustavo agora. E aí, como é que é isso? Inédito, né? Assim, pra gente que é realizador, principalmente no interior, é uma coisa incrível, né? Porque em um ano a gente vai ter 20 filmes feitos na Araraquara. 20 filmes? Foram 10 de ficção de curta, né? E 10 documentários. Fora a mostra, oficina, fora as contrapartidas todas, reforma de sala e coisas, tudo conseguido pela Paulo Gustavo, que poderia ter uma toda a cada 2, 3 anos, né? Porque foi incrível mesmo, assim, essa movimentação. Eu acho que quando eu conheço o ICINE em 2020, em meio à pandemia, para mim faz uma chave de virada, de ver que eu já tinha esse pensamento, porque eu já tinha ido para São Paulo, tinha ficado lá 2 anos trabalhei em produções grandes, publicidade grande, agência em produtoras grandes lá e tal. Só que aquilo ali, eu sou só mais um, procurando uma fila gigantesca de alguém para conseguir chegar em algum lugar. Aqui eu sou um que estou junto com os outros fazendo e batalhando junto. Então, óbvio, né? O cliente que eu tenho lá não é o cliente que eu tenho aqui. O recurso que eu consigo lá não é o recurso que eu consigo aqui. Mas nesse processo a gente vai trabalhando e fomentando essa produção do interior. Eu não preciso sair daqui para fazer o que eu quero fazer. Não, eu tenho cenário, eu tenho a melhor luz do mundo para fazer. Estamos na Morada do Sol, entendeu? É isso, eu tenho a melhor luz para fazer filmes aqui. Eu não preciso sair daqui para fazer filme. E de fato, na carreira acabo virando um diretor de fotografia. Tenho os meus filmes, os meus documentários, mas eu trabalho muito mais como diretor de fotografia. Ou seja, um profissional mesmo. Sou profissional do audiovisual. Eu dou aula, Falar isso na minha frente é um negócio para mim que é uma felicidade terrível, porque nossa luta é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Assim, é o que eu falo, é no ódio e no amor. No ódio, quando eu tô assim, sem trabalho nenhum, o ano passado foi um ano de perrengue puro. Eu tô desde 2022 falando sobre Paulo Gustavo, movimentando, eu era do Conselho Municipal de Cultura, então a gente articulou com toda a galera, a gente montou toda uma proposta, assim, para chegar na secretaria, porque aí tem isso também, os gestores, numa grande maioria, não tem ideia de como funciona um produto audiovisual, de como se produz um filme, não tem ideia, porque está acostumado a gerir outras coisas e não eu estou dando tiro no pé, o problema é que não tem e não quer ter também, tem esse detalhe. Uma grande maioria não quer ter mesmo, exatamente. Você vai para conversar, o cara te olha e... Já que estamos aqui na provocativa, né, na coisa, você falou assim, tem 20 filmes saindo aqui em Araraquara, né, esse ano e tal. Desses 20 filmes, eu imagino que tem tem o quê? 15 companhias, sei lá, 15 produtoras, sei lá quantas. Nessas 15, existe uma unidade no sentido de resgatar um desses 4 cinemas de rua que a cidade tem? Olha... Porque mesmo vocês têm 4 lá, mas é no shopping, aquele cinema caixinha, né, caixinha de Foz. Tem essa perspectiva? Assim, difícil é porque são prédios muito grandes, que têm donos e que são donos que são muito ricos. Começa por aí. Na verdade, todos os prédios eram da mesma família. Aquele é a Miceli ainda? Não. Os Afonso compraram ele. Quando ele vira filme pornô, foram os Afonso que compraram, porque antes eram os Miceli que colocavam o filme. Mas aí tem aquelas histórias dos bastidores, né? Mas voltando, aí você fez o primeiro, você tem essa coisa que natural, né? Foi o primeiro filho, a primeira produção e tal. Aí começa, quando que você começa a sentir um pouco mais de segurança e falar, não quero revisar isso não, entendeu? Eu vou fazer. Quando que começa isso? Quando eu vou mais fazendo fotografias de filmes, né? Trabalhando com os outros, aprendendo muito. E aí, em 2010, eu vou para São Paulo. Eu fiz um curta que chamava Pedra Podre, que era sobre um cara que fumava pedra e tal. Então, que eu trago o Valdemar, já tinha feito o curso com o Valdemar, e trago ele para fotografar meu filme, que é o Pedra Podre, que é um curta. E aí esse tá disponível. Tá disponível. Também é um filme que não é um resultado assim, nossa, o melhor filme que eu fiz, não. Mas tá com o Valdemar. Mas foi, eu fiz um filme com o Valdemar, eu trouxe ele pra cá, eu juntei uma puta galera, a gente passou uma semana fazendo o filme, sabe? Tipo, foi com os resquícios do dinheiro que eu tinha ganhado de contrapartida da produção do documentário do Maestro. Que na verdade não foi só o documentário, foi o processo de documentário
e de restauração de uma parte das partituras do maestro, porque eu tenho isso ainda em mãos, quase 400 músicas manuscritas. Dele. Tem música com papel ali com mais de 100 anos guardado. Querido, vamos lá. Então você perguntou pra mim, você falou assim, cara, a gente está falando um filme que fala um pouco do cinema caipira, etc e tal. Traduz pra mim, pelo menos, os meninos já estão inteirados, todos eles sabem aqui, mas traduz pra mim o que é esse caipira, no caso do cinema, porque volto a repetir, nesses 65 anos, eu já vi vários momentos, né, como por exemplo o pessoal Névio Dias de São Carlos, o Faroeste Caboclo, o pessoal que fez aqui, como que chama o santo lá? Santo Antônio a Vaca. Santo Antônio a Vaca, que é também dos anos 50, acho que é 58. isso, né? É o primeiro filme feito em Araraquara. Tem esse movimento que surge. Aí depois dessa galera já surgiram alguns outros momentos em que se falava de um cinema caipira. Traduz para mim, o que é cinema caipira, velho? Olha, o cinema caipira que a gente pensa é um cinema genuinamente feito no interior por pessoas do interior, que falam como pessoas do interior, o R. A gente não ter vergonha disso e a gente ter a construção de destereotipar essa coisa do caipira. Porque ó, a gente está conversando aqui, você é um cara que nasceu na usina, você é mais caipira que eu, porque Sério? você morou no meio do mato, entendeu? E aí você assim, é um cara que tem um conhecimento cultural absurdo sobre várias coisas, já trabalhou em questões, em relações com o poder público relacionado à cultura e tudo mais. Você sabe disso, então quer dizer, ninguém é menos ou mais porque está no interior ou na capital. Sim, sim. E a ideia é assim, a gente tem um eixo Rio-São Paulo, que concentra, hoje é Rio-São Paulo e Recife, né? Rio-São Paulo e Pernambuco, que concentra essa recurso de cinema no Brasil. Não que Recife já tem um histórico dos ciclos de Recife, né? Dos ciclos de cinema brasileiro. E a gente aqui vê a ideia, a necessidade de realizar, a necessidade de fazer aqui filmes, não só trabalhar com publicidade, porque de fato se você não fizer publicidade, não fizer outras coisas, você morre de fome, porque você não consegue fazer filmes. Você pega aí o Perdido de São Carlos, demorou para fazer a Teca lá, o desenho Teca e Tutti, demorou 13 anos. E paralelo a isso, se você não fizer outras coisas, você morre de fome, porque você tem família para sustentar, você tem conta para pagar e tudo mais, você tem que estar fazendo. Então a ideia é fomentar um cinema que seja genuinamente feito nos interiores, com assuntos do interior, com histórias do interior e com cenários do interior, que é o quê? O que você pensa nessa história? Isso tem ouvido. As histórias dos grandes centros esgotaram. E eles estão saindo dos grandes centros para buscar o povo do interior para fazer as coisas no interior, porque as histórias, boas histórias, estão aqui nesses lugares. De histórias que nunca foram contadas e que agora vêm sendo contadas através desse movimento, que é quando eu me aproximo do Cine, que eu entendo como é esse negócio grande, principalmente de fomentar uma política pública de descentralização e trazer para os interiores a possibilidade de realizar com recurso, de fazer... A gente está falando de uma arte que é a que mais gera emprego, é a que mais gera recurso. Depois das armas, né? A primeira indústria é a armamentista. Sim, depois sim, não, eu cinema. tô falando das artes. Sim, eu tô falando das artes. Por exemplo, você assiste um filme, seja não, de mas curto, é de longo... no mundo, né? No mundo, a indústria do entretenimento, hoje não é mais o cinema, mas é o game, é o que mais rende no mundo. Sim. É o que mais está o game, quando se fala do game, por exemplo, que já podemos dizer que ele está nesse contexto de cinema caipira atual. Sim, o game está dentro do audiovisual, né? Entendi. Então, quando você tem os editais dos processos de produção do audiovisual, você também tem o game. Porque é audiovisual, né? Você produz de outras maneiras, mas você produz imagens, você produz som dentro de narrativas de histórias sendo contadas. Ponto, é fato, isso é um processo. Então você tem uma indústria que gera emprego, uma indústria que gera recurso, que além do povo técnico, você tem também os terceiros e quartos que você atrai de serviços com alimentação, transporte, hospedagem. É um negócio muito amplo. Você vê, quando você assiste um filme, cada nome que está ali recebeu para estar ali. Sim. Cada parceria que está ali recebeu para estar ali. Então você vê que é um processo de geração de emprego que é muito grande. E se você pega pós-pandemia, as análises começam em 2019. O que manteve as pessoas em casa e salvou as pessoas foi principalmente o audiovisual. Principalmente cinema, porque estava lá, não o cinema espaço físico, né, mas filmes. Porque o que fazia as pessoas ficarem em casa era assistir filmes, assistir plataformas de streaming que exibiam os filmes.
E que, ao mesmo tempo, desde 2019, nas últimas estimativas econômicas, a indústria, o que mais gera recurso para o país, no PIB, é os serviços. Mais do que a indústria, mais do que o agronegócio é serviços, né? Então, dentro da área dos serviços, está também o audiovisual. E o audiovisual foi o que mais gerou lucro do 2020 para cá, até agora. Então, a gente tem um ganho muito grande de recurso para a economia. Agora, na abertura da Mostra Wallace a semana passada, um dos vereadores disse que as pesquisas têm dito que cada recurso investido, cada R$1 investido na Lei Paulo Gustavo, retornou R$6 para a economia local. Então, olha só que bom negócio é esse, né? Então, a gente pensa, né, no processo de... E outra, não é trabalho. É trabalho. Quem trabalha nessa área sabe o quanto de trabalho que dá. Querido, mas aí vem uma coisa assim, eu imagino que ali pelos meus 30 anos, quando eu tive que virar homem sério, né, que se é que eu consegui, não consegui, né, mas enfim, eu me lembro que eu fui estudar, fazendo a engenharia, eu fiz a minha graduação na área de humanas, né, das ciências sociais, mas fui para engenharia agrícola. Mas aí na hora que eu olho a coisa, eu vejo assim, eu me lembrei da saída minha lá para a Unicamp, porque logo que eu cheguei, a coisa que mais me entusiasmou na engenharia, no mestrado em engenharia agrícola da Unicamp, foi a criação de uma associação dos criadores de saci. Aí, pensando, pegando a sua trajetória, essa coisa toda, eu fui lá ver essa Casa do Saci, né? A sua produtora, Casa do Saci. Aí ele chega aqui conversar comigo uma pulseira dos Bororo, né? Da Mato Grosso, inclusive. Não é contraditório ou é esse a grande lance das coisas que vocês estão fazendo? Eu não sei se eu consegui elaborar alguma pergunta, mas... Eu acho que trazer de volta essas culturas tradicionais, quilombola, indígena, mesmo a questão relacionada ao caipira, de sair dos grandes centros e voltar para essa questão mais... Cara, olha isso aqui, pássaro cantando, sabe? A cidade tem um silêncio, tem o seu barulho natural, mas tem um silêncio que em outros lugares você não vê, cidades de interior, né? Lugares pequenos e tal. E cultura de sair na rua e falar bom dia para a pessoa que está passando, que as pessoas respondem, te dão bom dia, todo mundo se conhecer. Cara, isso é uma coisa linda, isso, de saber. É uma coisa que eu sempre ouvi, assim, que se você faz um caminho sempre para ir para o mesmo lugar, se um dia você deixar de passar e as pessoas que estão sempre vendo você passar vão perguntar, será que aconteceu alguma coisa? É uma coisa que numa grande capital você não vai ver essas coisas acontecer. Então eu acho que... E outra, estou numa cidade com um nome indígena. Quantas cidades com nome indígenas tem aqui no entorno? Cadê esses indígenas? Cadê eles? Provavelmente debaixo das canaviais. Provavelmente. Entendeu? Vai virar petróleo. Onde que estão esses indígenas? É sarcasmo meu, mas é bem isso. Sim, né? mas essa inclusive é uma proposta do meu próximo projeto para documentário, é isso, é essa itinerância por essas cidades de nomes indígenas. Eu falei, peraí, mas não tem indígena aqui em Araraquara. Agora você falou que está tendo essa movimentação, está tendo recurso, está vindo e tal. Alguma crítica você tem em relação a essa coisa? Quais são os problemas que a gente precisa conversar com esse povo? Fazer, olha, aqui está faltando, aqui não tem. Que é isso? Que a tá descentralização. O que é isso? Traduz. Descentralizar é deslocar dos grandes centros e trazer para os interiores, porque se a gente for levantar a arrecadação do Estado, É a maior concentração não é a capital, com certeza, está nos interiores. Então vamos fazer... existe uma política do PROAC, por exemplo, que é o maior edital do Estado de São Paulo, para descentralizar, mas a porcentagem é muito pouco. 20%. É 50%. Aumentou. Eles dizem que são 50%. Meu tempo que ele... Porém, tem muita produtora que está em São Paulo que tem sede no interior também. Sim. Então isso é revoltante, em primeiro lugar, é triste. E assim, é uma coisa que eu vejo, assim, as críticas. É uma crítica que não é uma crítica, mas é uma preocupação. Qual foi o último filme que você viu no cinema? Que eu vi? No cinema. No cinema? Eu fui ver, mas não estava passando. Só teve anunciado ali, mas eu era o... Oh, meu Deus do céu, tô ficando velho mesmo. Caraca. Faz quanto tempo isso? Não, faz 2, 3 semanas agora. É que botaram um horário lá que não tá. Mas eu vou ainda, porque para mim é fundamental. É um exercício que eu preciso. Sim, mas as pessoas não vão mais ao assim como cinema. eu faço academia todo dia. Então a gente fez a mostra agora no fim de semana, a Mostra Wallace aqui, foi incrível. Tivemos uma circulação no teatro municipal, teve mais de 500 pessoas circulando.
filmes do Brasil inteiro, principalmente dos interiores do Brasil. Anestesia, não? Como que chama? Anestesia. É um filme novo, recente, estava aí em cartaz. Mas enfim, eu agora ainda estou no filme. Mas voltando, e aí vocês fizeram essa mostra, 500 E aí, pessoas. assim, passou 500 pessoas em todos os dias da mostra. Mas eu tinha sessão lá que tinha 20 pessoas, com filmes gratuitos do Brasil inteiro, filmes premiados em festivais do mundo inteiro. Sabe, cadê as pessoas? Não vão ao cinema? Uma coisa eu percebi, as pessoas não vão mais ao cinema. Elas vêm streaming. Vem streaming. Isso não sou eu que estou falando, isso é pesquisa, isso é relações que as E pessoas... como é que é essa relação sua com a questão do streaming, por exemplo? Eu vejo, claro que eu vejo. Não, né? sim, mas você quer produzir também, quer fazer, Com quer entrar no certeza, com circuito. certeza. Eu adoraria produzir para grandes streamings aí, né? É difícil, por quê? Porque esses lugares vão ser produzidos nas grandes produtoras dos grandes centros. Óbvio, primeiro porque o know-how de produção executiva e de desenrolar um negócio desse é milionário. Você tem que ter uma retaguarda muito grande para conseguir desenrolar isso. Coisas que aqui a gente ainda não tem, mas uma hora vai chegar. Uma hora vai chegar exatamente por quê? Porque se tem uma legislação que vem num processo para ser uma regulamentação de uma legislação que vai possibilitar a produção dentro do país, você precisa descentralizar. Sim. Então é uma luta que é também política. Uma vez foram perguntar pro Garrincha, né? Eu falo que é o Garrincha, mas não sei se é o Garrincha. Foram perguntar pro Garrincha, assim, que ele fez uma jogada sensacional, acabou saindo um gol e tal. O pessoal, como é que você fez isso? Como é que... É simples, cara. Mas como você fez essa jogada? Ele falou, fiz que fui e acabei no fundo, né? É mais ou menos a minha conversa. Geralmente eu já não quero me comparar ao Garrincha, né? Mas, que aliás, para mim é o meu grande ídolo, né? Mas é um cara que... Porque eu vou lá e faço o que... Voltando, então, à história da Casa do Saci, rapaz. Que história maluca é essa? A Casa do Saci, quando eu tive a ideia desse nome, eu achei, pô, nome legal, Casa do Saci, né? Eu pensava numa marca de roupa. E que o logo seria um varal com a toquinha e a sunguinha do Saci pendurada e uma casinha do lado, assim. Nem tinha ideia disso, do que ia ser depois. Depois eu descubro a Associação Nacional dos Criadores de Saci e me inteiro da história toda ali, acho interessantíssimo. E falo, pô, seria um nome legal. Quando a gente se junta, Rubens Miranda, Lucas Tanuri, Fernando Belletti e eu, para fazer a Casa do Saci, que era um coletivo de produção de audiovisual que a gente fazia... Que ano que é isso, querido? 2004, 2003, 2004, que a gente se junta para fazer curtas-metragens independente, total, sem grana, sem nada, juntava a galera que fazia teatro, que fazia filme, vamos fazer. Sem mais ou menos saber o que estava acontecendo, estava aprendendo com as oficinas do Sesc, e a gente chama de Casa do Saci. Pô, esse nome é legal, vamos usar e tal. Um amigo fala, deixa eu fazer uma logo disso aí, desenvolve uma logo que era, a toquinha do Saci era o REC do gravar, né? E o Casa do Saci escrito em pé que formava o sacizinho preto. Aí hoje já essa logo, o mesmo cara que fez a logo pra mim, ele fala assim, cara, deixa eu renovar essa logo. E ele renova essa logo fazendo uma pegada no REC do gravação, escrito Casa do Saci, uma coisa mais atual. Tal. Mas aonde está o Saci? Saci? A ideia estava nessa questão do resgate da cultura tradicional, do folclore, de contar essas histórias que estão nos imaginários do interior. Então é daí que vem essa ideia da Casa do Saci, de uma coisa genuinamente brasileira, genuinamente... Eu não conheço, mas assim, eu achei uma delícia porque, primeiro, o Saci rouba. Rouba. É uma delícia, né? O cara vai lá... Rouba, Zé do leite na teta da vaca, faz trança no rabo do cavalo, e você come tem broto de alguma bambu. relação com algum filme, alguma coisa, da sua produtora tem essa relação com o roubo, com a questão... A questão do interior, né? Estava relacionada diretamente à questão do interior. Mas não pensa em roubar nenhum projeto. Sim, não, roubar não, roubar projetos que eu digo, não, roubar a grana, enfim. Porque o Saci não é nem roubo. Olha, a pessoa faz o bolo, bota na janela e aí o Saci vai lá e pega um pedaço e sai. É. Ele não rouba, no sentido É um de... traquinas, né? É um traquinas, uma um cara que traquinagem. apronta e faz muita sacanagem. Tem aonde e que tal. tem isso aí na Casa do Saci? Na Casa do Saci, na verdade, tem isso porque a gente tem Saci não casou, não, né? Não. O Saci casou, na verdade o Saci casou. Casou. Amaziou, mora junto na Casa do Saci, né? Eita, nós. Mas eu, minha companheira e 4 gatos. O Saci, então você é a produtora de cinema. Em quando eu volto para Araraquara, eu volto para fazer um projeto grande com o Sesc e aí eu precisava ter uma empresa. E aí eu fundo a Casa do Saci como produtora mesmo. E aí já questão jurídica, questão legal, né?
tem que ter, não tem jeito, porque para eu fazer filmes eu também tenho que ter. Até então eu trabalhava e comprava a nota dos outros para poder receber dos projetos que eu fazia. Eu falei, não, cara, chega. Para ser profissional, vamos ser profissional. Aí eu fui na casa do Senna, nesse momento eu já estou sozinho, o Rubens já tinha parado de fazer curtas, o Lucas Tanuri já está fazendo as fotografias, ele é fotógrafo, né, o Lucas Tanuri, ele faz uns trabalhos de animação também, faz desenho, faz a parte de quadrinhos e tal. E o Fernando Belletti acaba virando, ele monta o Dream Studio, que é para fazer fotografia de casamento. Então ele foca especificamente no casamento. E eu sou o único louco que segue na arte aí, se ferrando. Mas acabo trabalhando com isso, documentários, né? Não você tem teve jeito. 4 mulheres cantando na tua orelha o tempo todo. 4, você falou? São 4? Eram 4 mulheres, né? dos 3 caras, né? Mas voltando a você e com a Casa do Saci, que me interessou muito essa ideia da Casa do Saci, né? Eu queria conhecer esse Saci aí, inclusive, né? Para onde está indo? Para onde você, Bom, que rumo está tomando? Por exemplo, porque eu brinco que geralmente a gente vai para a rodoviária, você fala, vou escolher aquele itinerário. Nem sempre a gente chega lá. Mas a gente quer ir. Qual que é o itinerário que você está armando? A Casa do Saci já foi para Portugal fazer residência artística, já fez filme em Portugal, já passou por aqui, já voltou, já fez filme com Quilombo lá em Ubatuba, já fez filme em vários lugares. Agora estamos aqui. Estou com 2 projetos, realizando um documentário, estou em fase final de pesquisa para fazer o documentário sobre a escrita do Macunaíma na Chácara Sapucaia. Da Paulo Gustavo agora também ganhei um outro edital para fazer um filme de ficção sobre o mundo pós-agronegócio. É um mundo distópico, né? Em que as árvores acabaram, a pessoa está em busca da última árvore do planeta, porque o resto virou tudo cana-de-açúcar e as usinas se transformaram nos grandes latifúndios que controlam a sociedade e escravizam as pessoas. E o roteiro você vai escrever em forma de HQ? Não, esse roteiro já está escrito. Já está escrito. Já está escrito e o filme vai ser rodado ano que vem, o recurso já está na conta, está em pré-produção, né? E o documentário está em fase de pesquisa para eu rodar. Agora em novembro eu rodo, mas paralelo a isso tenho trabalhado com uma outra produtora de Araraquara fazendo oficinas de documentário com refugiados do Afeganistão em Ribeirão Preto. E disso está sendo feito um documentário também. Eu não estou trabalhando, eu trabalho na produção desse documentário, não trabalho na minha frente, que é a fotografia ou direção. E tem um outro diretor, que é o André Nadeu, que faz esse documentário, que faz um trabalho com refugiados no mundo inteiro. E agora a gente está aqui no Brasil fazendo esse documentário em Ribeirão Preto. Estou trabalhando, terminando um curta agora nesse fim de semana, junto com o Zé Guilherme, sobre a história de um menino, que é uma história verídica, de um menino que é falecido já, que tinha síndrome de Duchenne, que o filme chama Duchenne. O que é isso? É uma doença que atrofia toda a musculatura do corpo e a pessoa vai definhando até não conseguir mais respirar. E a história do filme chama Meu Corpo Não É Para Sempre, Mas Eu Sou, que é a história desse menino, que é o Gustavo, É daqui de Araraquara, que viveu 34 anos durante esse período todo de vida com a síndrome de Duchenne. Morreu em decorrência da síndrome, que é o período de vida mais ou menos que essas crianças têm, que essas pessoas têm, né? Você viu aquele filme Intocáveis? Que o cara tem um enfermeiro que cuida dele, esse cara do filme tem síndrome de Duchenne. A gente grava as 2 sequências iniciais do filme, que são as últimas sequências que faltam. Eu estou em mais 2 filmes, que é o Boi da Cara Preta e o Haiti, que também faltam 2 sequências, que são sequências que tem criança. E aí precisou questão jurídica para conseguir liberação de juiz, para poder fazer o filme. Tem esses outros 2 filmes, tem a proposta de um longa, que eu estou começando no roteiro já, que é um longa baseado no livro do Luciano Salles, que chama O Submarino de Pamela. Luciano Esse, sim, quadrinista. Sim, bom pra caraca. O primeiro, depois em 2014 eu fiz um Lúcia, Dona do Boteco, que é uma adaptação do primeiro quadrinho dele. Vi. Quem bebeu, bebesta. É hora de fechar as portas. Drogadinhos, cafetões, assaltantes. Show, show. Show, show. És o toque de recolher. Show. Que é do primeiro quadrinho do Luciano Salles. E aí ele tinha esse livro que ele escreveu antes do Lúcia, que ele falou, cara, você não quer fazer adaptação do livro? Não, e o Luciano é muito tal? bom, muito bom. Muito cara bom. competente. Que é a história de uma menina, a Pamela é uma menina que junta um grupo de especialistas para cavar um túnel para roubar um dinheiro
que os políticos e milicianos guardavam escondidos, porque não pode estar na conta do banco, eles guardavam escondidos dentro de um galpão gigante. Você sabe que existe esse túnel Tô aqui em ligado. Araraquara. Tô ligado. Tá lá na Está Chácara lá na Chácara Sapucaia. Sapucaia, sim, tô sabendo. Só que ali não era dinheiro, ali Não era era os... dinheiro. Ali a gente tinha que esconder uns comunistas, Os né? comunistas, de escondia os sempre. comunistas. Eu lembro do bicho papão, mas comunista eu não conheci não. Não cara. sei se tem essa história dos Tem, comunistas, tem. e diz a história que isso aí vinha até aqui na Matriz, né? Diz a lenda. Diz a lenda que o túnel vinha até aqui na Bom, Matriz. querido, dado que nosso tempo já fechou, tem aquela pergunta que você adoraria ter falado sobre e o Hervio, putz, incompetente, não conseguiu te perguntar. O que você acha que faltou nessa nossa prosa, que você gostaria de falar? A gente falou tanta coisa, né, É. sobre o cinema do interior e tal. Eu acho que é isso, acho que é um momento que a gente tá... Você fez essa pergunta, mas como a gente faz tempo que a gente não se encontra e não conversa, acabamos não conseguindo responder, mas é isso, a história do cinema do interior tem feito um movimento que eu acho que é para a história, que é um processo de descentralização, de debate de política pública para realmente construir um cinema interiorano, caipira. Isso aí são articuladíssimos sem, aqui, né, sem né? estereótipos, né? Um caipira sem estereótipos, porque grandes histórias são Sim, contadas em sim, vários lugares, né? E acho que é isso, é a construção de uma nova fase de um cinema descentralizado, que vai trazer muita realização ainda, eu acho, para o estado de São Paulo e para os outros interiores também, né? Não, e uma coisa que está me incomodando, Paulo, é que eu estou assistindo o filme, estou vendo o filme que está perdendo o senso crítico, sabe? Muito. Está faltando, sabe? A moçada está meio se ajustando. Eu até fiz uma brincadeira com o pessoal do grafite, falei, pô, galera, vocês estão muito oficial pro meu gosto, entendeu? Tá muito. Você concorda? E aí? Você acha que não? Como é que é isso? Eu acho que a gente tem uma preocupação de tentar conseguir os recursos. Para tentar conseguir os recursos, a gente tem que se enquadrar num lugar, e se enquadrar nesse lugar você acaba virando um produto. Aí esse produto acaba tendo problemas ali na frente, né? Mas é uma coisa que eu ouvi o Zé Lito Viana falando que eu achei incrível. Ele falou assim, o cinema brasileiro está muito mais preocupado em virar produto do que virar arte. Querido, É isso. graças, muito obrigado parabéns pelo teu trabalho. É uma luta aí, cara. Que bom, Uma muito luta obrigado. aí No Brasil, para você. E eu nunca utilizei nem os editais. Quanto mais tive apoio financeiro algum para fazer qualquer